Olá, pessoal! Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais um OAB na TV, direto na programação aqui da sua TV Alba. Quero agradecer sua companhia, agradecer a audiência e convidar agora, principalmente as mulheres, mas também os homens, porque o tema do nosso programa de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre medidas protetivas. A gente ouve muito falar, mas não sabe na prática como funciona, né? Quais são as vantagens, desvantagens, os riscos para as mulheres, os efeitos realmente, né, dessas medidas no nosso dia a dia. Minha entrevistada de hoje é a doutora Cíntia Guimarães. Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia. Ela é presidente, advogada, e integrante da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher na OAB Bahia. Tudo bom, doutora Cíntia? Seja bem-vinda. Tudo bem, Milena. É um prazer muito grande estar aqui. É uma honra, na verdade, né, estar aqui com você para falar de um tema tão importante, tão relevante. E digo mais, que nós estamos sim passando por uma pandemia que é a violência contra a mulher, né? É uma violência mundial. E a gente precisa tocar nesse assunto, precisa falar sempre desse assunto tão importante. Exatamente. Para começar nosso programa, já que a doutora Cíntia falou dessa questão da pandemia, os dados de fato são alarmantes porque durante a pandemia aumentou assustadoramente o número, né, de violência doméstica, as mulheres mais em casa, deixando de trabalhar, sobrecarregadas e vítimas de violência. E o que acontece aí nesse contexto? Muitas deixam de denunciar e ficam ainda mais expostas, né, doutora Cíntia? Se a gente pudesse atualizar as pessoas desses dados hoje, como é que está a situação? Então, eu vou falar de dados que são alarmantes, né? De acordo com o monitoramento de políticas judiciárias de enfrentamento à violência contra a mulher, só no ano passado foram mais de 400 medidas protetivas de urgências concedidas. E no ano de 2019, só em casos de denúncia, né, pelo Disque Denúncia, do 190, foram em torno de 700 mil. É muito. Além disso, tivemos um outro agravante, que foram as mulheres encarceradas, né? Na verdade encarceradas, né? As mulheres custodiadas, elas foram vitimizadas por não terem acesso, por não ter acesso às denúncias, a irem à delegacia para poder relatar algum tipo de violência que ela esteja passando. Então, em relação a isso, nós tivemos as subnotificações e abriu um alerta muito grande, porque se no ano de 2019 os números foram alarmantes e os números de 2020 começaram a cair, alguma coisa há. Então, toda a rede de apoio percebeu que essa mulher estava sofrendo algum tipo de violência. E sendo calada, né? Não buscando ajuda. Exatamente, porque o agressor estava próximo. E ela não tinha como. Então, a gente percebeu que foi uma união de muitas empresas, né? E aí a gente tem empresas mesmo, né? Não sei se pode falar, mas o Magazine Luiza. Nós tivemos as farmácias, né? Fizemos algumas... Se mobilizando para que divulgasse essa campanha até entre os funcionários. Exatamente. E reverberando pela rede social. Eu vi, achei muito bacana. Pois é. Aquela também do sinal nas mãos. Do sinal das mãos, né? Pois é. Além disso, em 2020, nós tivemos 1.350 casos de feminicídio. E isso é muito grave. Nesse número ali, 61% foram sofridas por mulheres negras. E muitos foram pelos seus companheiros e ex-companheiros. Então, é um dado alarmante, é um dado assustador. E a gente precisa mostrar para a sociedade que essa violência não está acabando. E a gente precisa tentar melhorar toda a rede de apoio, melhorar mais ainda e compreender, educar esse homem ou essa mulher, diga-se de passagem, que a violência é violência de gênero, então pode mulher com mulher também, né, violentar a outra, vamos dar um basta e a gente precisa resolver essa situação, né? Agora, doutora Cíntia, você falou sobre a questão da medida protetiva de urgência e a medida protetiva. Já que o nosso tema hoje, né, são as medidas protetivas, quando é que eu devo solicitar a medida protetiva? A gente está falando de violência doméstica e a gente está falando de medida protetiva. Como é que é o passo a passo disso para que essa mulher saiba quando ela está sendo vítima de violência e quando ela deve estar buscando, de fato, uma proteção para não entrar nesses dados aí enormes de feminicídio no Brasil? Pois é, eu acho que antes de adentrar no assunto, é importante a gente conceituar que essa medida protetiva está lá, estabelecida na Lei Maria da Penha.
E o que diz a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei em que o objetivo é assegurar a essa mulher mecanismos, né, promover mecanismos que ajudem essa mulher a não sofrer algum tipo de violência. E como é que esse tipo de medidas que são utilizadas para essa mulher através das medidas protetivas? Então, é uma lei híbrida, porque ela tem, e é de gênero, né, porque o gênero é feminino, ou a identidade feminina, aquela mulher que se identifica como mulher, então serve para as mulheres trans, para as mulheres cis. E ela tem como objetivo, como já disse, né, proteger, assegurar essa mulher a proteção contra todo tipo de violência, a violência psicológica, a lesão, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral. Então, dentro da Lei Maria da Penha, existem as medidas protetivas de urgência. E essas medidas protetivas de urgência também têm como objetivo assegurar para essa mulher a proteção, não só para ela, mas também para os seus dependentes, os filhos e outros, né, que diga-se como dependente para com ela. E aí você me perguntou qual o passo a passo, né? Como ela pode identificar essa violência e qual é o primeiro caminho que ela deve tomar? Existem várias formas dessa mulher solicitar essa medida protetiva de urgência. A primeira e a mais comum é ela ir numa delegacia. O ideal é ela ir numa delegacia especializada da mulher, a DEAN. Ou ela ir na delegacia, né, de polícia, ou ainda existe a possibilidade da delegacia digital, que eu vou abrir aqui um parêntese, foi um grande avanço da pandemia, principalmente no estado da Bahia, em que nós, da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher e da Comissão da Mulher, né, brigou muito para que ela se efetivasse e ela conseguisse sim funcionar, porque nos outros estados se funcionava, só não no estado da Bahia. Qual é o site, doutora? Delegacia Digital. Pronto. www.delegaciadigital.gov.br. Então, essa mulher, ela dirige-se a uma delegacia e nessa delegacia ela relata os fatos. O ideal, mas a gente não vê isso, mas o ideal é essa mulher ser colocada em um ambiente separado, reservado, para ela relatar os dados, porque ela vai reviver essa situação tão constrangedora e ali, na frente de todos, ela pode se sentir inibida, constrangida. Então, ela relata todos os fatos. O agente de polícia, ele ouve e ali ele pode, e eu vou abrir um parêntese aqui, conceder a medida protetiva. Essa questão da autoridade policial conceder a medida protetiva, houve inclusive uma atualização na lei, porque a autoridade policial hoje não é apenas o delegado de polícia, mas sim o agente de polícia, o escrivão, a polícia militar, que pode sim conceder. Aí você vai me dizer, mas doutora, eu não entendi, como assim? Normalmente é o delegado que faz esse pedido, o pedido de concessão da medida protetiva, mas há delegacias em que não há o delegado naquele momento de plantão, e só tem o escrivão, e só tem o agente de polícia, e só tem a polícia militar. E basta a palavra da vítima para conceder a medida protetiva. E essa vítima já sai de lá com algum tipo de documento que ela possa deixar, por exemplo, na portaria do condomínio, informando que ela está com essa medida? A medida protetiva, a autoridade policial, estamos falando ainda de delegacia, a autoridade policial, ela tem que conceder a medida protetiva, né, para essa mulher, porque essa mulher está sofrendo algum tipo de violência. Essa mulher está na iminência de ter algum tipo de violência. Né? Então, ela precisa sair com algum tipo de documento que confere a ela a proteção. E aí a autoridade policial, ele tem que remeter em 24 horas para o juiz, então, conceder essa medida, que ele tem que apreciar em até 48 horas, quer dizer, até não, no prazo de 48 horas, precisamente. Pronto. Isso é na delegacia. Isso. Mas temos também no Ministério Público. Essa mulher pode ir ao Ministério Público
Ela vai ao Ministério Público, relata os fatos para um auxiliar administrativo, para um servidor ali do Ministério Público. Ele reduz a termo, ela assina, remete para o juiz também, para ele apreciar e conceder. Doutora Cíntia, na sua avaliação, que é mulher, que é advogada, que está à frente aí dessa comissão, como é que está a situação da mulher hoje, né? Nesse sentido, você acha que as mulheres estão procurando, né, que o acesso ao Ministério Público, que o atendimento em uma delegacia como essa, ou que até através dessa novidade que é a delegacia digital, está funcionando, as mulheres estão indo em busca, né, de ter mais essa segurança perante os parceiros? Olha, Milena, as mulheres estão indo mais, as mulheres estão gritando mais, pedindo por socorro. Agora, precisa sim as delegacias, seja elas as especializadas, seja elas as delegacias de polícia, melhorar o atendimento, porque essa mulher já está sofrendo, né, algum tipo de violência, seja ela moral, seja ela psicológica, qualquer uma, estabelecida lá na Lei Maria da Penha. E o que a gente vê muito é as mulheres serem constrangidas ali naquele momento do depoimento dela, naquele relato, na verdade. Então, precisa sim ainda uma melhora. Precisa dessa melhora, eu digo mais, de um treinamento. Qualificação desses profissionais para esse atendimento, né? Exatamente. Doutora, você que está aí como integrante, né, da Comissão de Proteção, né, e Direitos da Mulher lá na UAB, qual o papel dessa comissão no sentido assim de fortalecer mesmo o atendimento até, né, dos advogados e advogadas nesse sentido, desse funcionamento das delegacias, do Ministério Público, da Delegacia Digital? O que é que tem feito a comissão da UAB para melhorar isso? A comissão, ela fica muito atenta a todo tipo de qualquer violência, a todos os relatos, porque chega muito pelo nosso Instagram, muitos relatos de mulheres que sofrem algum tipo de violência ou que precisa de um apoio, não foi atendida por algum motivo pelo Ministério Público, pela delegacia especializada da mulher. E aí a gente fica atenta no sentido de proteger essa mulher, orientar principalmente essa mulher que está tão acometida, tão fragilizada. E também nós participamos de vários eventos, né, junto à Secretaria de Segurança Pública, acompanhado também da Defensoria Pública, do Ministério Público, falando dessas situações, porque nós vivenciamos. Nós, como advogadas, nós vivenciamos quase que diariamente essas situações de risco. E passamos também por problemas quando nós chegamos à delegacia e a gente vê e ouve um servidor perguntando, mas você não deu motivo? Exato. Isso é muito sério, isso é muito grave. E aí precisa dessa qualificação. Exatamente. Gente, você que está acompanhando o nosso OAB na TV dessa semana, a gente está aqui hoje entrevistando a doutora Cíntia Guimarães. Doutora Cíntia é advogada e também integrante da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher na OAB Bahia. Você que está acompanhando também através das redes sociais ou do nosso canal no YouTube, pode deixar o seu comentário, a sua participação e interatividade, que são muito bem-vindas, inclusive sugerindo entrevistas para as próximas pautas que teremos aqui. O objetivo do programa é aproximar cada vez mais o trabalho das comissões, o trabalho da OAB Bahia, de todos os nossos espectadores, é lógico, querendo a sua participação. A gente vai para um intervalo e eu quero deixar aqui, né, de expectativa com a doutora Cíntia, é o seguinte: eu estou assistindo uma série, né, The Med, acho que é assim que se pronuncia. Sim. E aí fala justamente da luta, né, da reinvenção dessa mulher, que era apenas uma mãe jovem, dependente total financeiramente do marido, coagida e que se vê em uma situação totalmente diferente, de ter que se reinventar. A gente falou aqui da violência doméstica, que é o ponto final, né, realmente, mas tem as agressões verbais, tem também as mulheres que são vítimas, né, daquelas coações, né, doutora, que a violência psicológica que é muito mais cruel até do que a física e que deixa marcas por muito tempo. Então eu quero no próximo bloco falar sobre esse assunto. Você que está em casa, continue com a gente e participe. A gente volta já.
Vamos lá, estamos de volta com o nosso OAB na TV. Sejam muito bem-vindos de volta. Doutora Cíntia Guimarães, falando hoje sobre medidas protetivas na teoria e também na prática. Quando a gente fala de teoria, a gente fala dessa questão, né, da violência doméstica, do homem que bate na mulher, de solicitar medida, mas a mulher, quando chega a essa violência física, ela já sofreu tanto antes, né, doutora? Essa violência psicológica, a dependência financeira também, que é um problema muito sério. A gente terminou esse bloco falando dessa série que eu estava assistindo. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa realidade das mulheres que chegam a procurar os advogados antes da violência física acontecer. Porque é preciso que essas mulheres acendam um sinal de alerta antes da violência física, porque logo após a violência física, a morte está muito próxima, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece, menina? Essa mulher, no primeiro sinal, como você bem disse, de violência, ela precisa imediatamente não só procurar um advogado, mas procurar a Defensoria Pública. Isso. Procurar um Ministério Público, procurar uma delegacia, porque ela tem esse direito e ela precisa salvaguardar a sua integridade física, o seu direito fundamental, né, que é o estar bem. Então, essa mulher, no primeiro sinal de violência, ela procure, porque após a violência, começa assim, a violência psicológica, depois vem a violência moral, você está gorda, você está magra demais, você está feia, enfim. Vem a moral, e outras, né, e outros palavrões aqui que são ventilados aí para essa mulher. Então, vem a violência moral, vem a violência também sexual. A mulher que não quer ter relação sexual com o marido, ela é violentada. E ele precisa entender que ela não quer naquele momento e que isso é uma violência, né? E logo em seguida pode acontecer a pior de toda a violência, que é o feminicídio. E aí já é tarde. Sim. Então, essa mulher tem o direito, essa mulher precisa, ela precisa pedir proteção. É anacrônico nós falarmos de violência em pleno século XXI contra a mulher, quando tantas mulheres e tantas redes estão falando sobre essa questão de proteger a mulher, né? De preservar a mulher. Não é porque eu sou mulher que eu sou diferente do homem. Eu sou diferente no sentido de eu sou a mulher, eu tenho alguns limites, eu preciso também ser preservada, eu preciso também ser respeitada. A diferença é de gênero, né, doutora? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Com relação a essas medidas protetivas, quais são as medidas que existem? Existem medidas protetivas diferenciadas para cada tipo de violência? Eu estava lendo a respeito e nem sabia que existe até medida protetiva contra pai, mãe, irmão e sogra. Exatamente, e sogra, né? Como eu falei para você. O que acontece? Existem dois tipos de medida protetiva, isso é mais para fim didático, mas, sim, na verdade, existem as medidas protetivas contra atos praticados pelo agressor. Certo. Então, ele não pode, tem lá estabelecido alguns requisitos que ele não pode determinadas coisas, como, por exemplo, a suspensão e a restrição de porte de arma, o afastamento desse agressor dos filhos, da ofendida, do lar, do domicílio, dos parentes, das testemunhas, né? Ele precisa obedecer determinados requisitos que estão lá. Então, essa medida protetiva é contra o agressor, né? E contra não, é a medida protetiva para que o agressor não cometa determinados atos, né, de violência. E existem medidas protetivas para poder proteger essa mulher e os seus dependentes, como, por exemplo, separação de corpos, como, por exemplo, conduzir a essa mulher a um atendimento especializado, né, e também os seus dependentes, conduzir essa mulher ao seu lar após o afastamento do agressor, proteger essa mulher e afastar, na verdade, essa mulher do lar sem prejuízo dos bens e da guarda dos filhos, né? Proibir e suspender atos que podem ser praticados de atos de compra e venda, enfim, suspender as procurações em que são conferidas, né,
da ofendida ao seu agressor. Então, tem prazo, doutora, para isso? Porque às então, vezes a mulher acha que é muito burocrático, né, que vai se expor demais, que é. pode se colocar em risco até requerendo essa medida e não ter a medida efetivamente funcionando. Como é que está isso hoje? O que acontece? Na lei Maria da Penha, a lei 11.340, não estabelece prazo para a medida protetiva de urgência. Houve apenas, na verdade, apenas um consenso entre os magistrados que a medida tem validade por 6 meses. Mas volto de novo a repetir, não está previsto em lei. Mas a intenção da medida protetiva é ela salvaguardar e ela proteger essa mulher enquanto existir a necessidade, a violência ou a iminência de algum tipo de violência. E essa medida, já até antecipando, essa medida protetiva, que não tem prazo, mas tem um prazo estabelecido aí pelo juiz, ela pode ser revogada? Sim, ela pode ser revogada. Ela pode ser revogada pela vítima através da oitiva dela, né, acompanhada do Ministério Público ali, onde ela diz que não existe mais nenhuma violência, enfim, não existe mais nenhuma iminência e se revoga. Ou então, essa medida, essa mulher não foi lá e ela é revogada automaticamente. E aí eu vou abrir um outro parêntese aqui, que na pandemia, nós, da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, trabalhamos muito para que as medidas protetivas de urgência, elas fossem renovadas automaticamente, porque essas mulheres não podiam sair. Essas mulheres já estavam com medidas protetivas, né, concedidas, e como é que ela ia para o judiciário para poder informar que não precisava ou que ainda estava tendo algum tipo de violência? Então, na pandemia, essas medidas elas foram renovadas automaticamente. Doutora, sobre esse assunto, né, de existir a medida, de ser revogada ou não, como é que está essa situação hoje, agora, né, momento de finalização de pandemia, as mulheres têm procurado mais, menos, como é que estão esses dados estatísticos? Continua. Sim. A violência não acaba, Milena, a violência, não houve uma diminuição, né? Não houve, muito pelo contrário, nós tivemos recente aí um caso muito sério de feminicídio, né, e o que nós percebemos é que não acaba a violência. Essas medidas, como que você pontuou aí, elas não podem ser revogadas desde que a mulher esteja passando por algum tipo de violência. Então, elas podem sim, hoje já está até com a pandemia mais controlada. Aí, né? As mulheres estão indo mais à delegacia, as mulheres estão registrando os seus relatos na delegacia digital, como eu disse, que foi um avanço para todos nós, para todas nós, né? E então, ela continua, né, tendo esses registros. Bora falar um pouquinho sobre descumprimento, em caso de haver o descumprimento por parte do parceiro, da parceira, né, que aí não tem como falar, o que acontece? Então, e o que essa mulher deve fazer? Pois é. As medidas protetivas de urgência, elas são medidas administrativas, são medidas assecuratórias, são medidas cautelares e medidas satisfativas. Eu não preciso ter, e são autônomas, né? Eu não preciso de inquérito, eu não preciso de uma instrução criminal. A mulher, o que basta é a palavra da vítima. A mulher relatou que está em situação de violência. Ela precisa ser concedida. E se essa medida, se essa mulher, né, e por algum motivo, perdão, se esse agressor por algum motivo descumpriu, o que acontece com ele? Né? E é uma discussão muito grande, porque a medida protetiva, ela tem uma ação, ela tem um caráter, na verdade, além de cautelar, ela tem um caráter de aspectos cíveis e aspectos penais. E aí, por ser um aspecto cível, se discute muito sobre a questão da decretação da prisão preventiva. Porque, segundo nós sabemos, de acordo com o Pacto São José da Costa Rica, só quem pode ser preso é o depositário infiel ou por não pagar pensão alimentícia. E essa situação da prisão preventiva, o que acontece? O que acontece é que, em razão de descumprir as medidas que foram, os requisitos, na verdade, que foram estabelecidos ali pelo juiz, diga-se de passagem, que ele pode acumular, ele pode restringir, ele pode diminuir, na verdade, o juiz ele vai estabelecer
qual a medida e quais são as medidas que o agressor não deve cumprir, que o agressor deve cumprir e quais são as medidas que a mulher deve, que é amparada a mulher. Então, em relação a isso, o fato de descumprir a medida protetiva é crime e cabe a prisão preventiva. Só que como é que acontece isso? A mulher, ela informa para a autoridade. Para isso acontecer, a mulher tem que ligar, Exatamente, se expor, e, em geral, expor a família, exatamente, os filhos a essa situação. Como a mulher não quer fazer isso, não acontece. Como não acontece, o cara não é preso. Como o cara não é preso, pode acontecer o crime. O que é que a senhora acha que deve acontecer para solucionar e romper esse ciclo? Para que esse ciclo funcione direitinho e não tenha que expor tanto a mulher e os filhos? Penso eu que o ideal seria essa mulher ter um acesso mais fácil, mais prático, sem precisar dar muitas informações, porque se a palavra da vítima basta, não preciso dar muitas informações. Em teoria, né, doutora? Porque na prática o que eles pedem é que seja um flagrante, que o cara está em sua casa, então ligue agora para a polícia, ligue 190. Precisa da qualificação, né? Precisa da qualificação, precisa que toda uma rede, que eu nós, acho que é muito sensível, né? É uma situação muito complicada, delicada, porque além de envolver, né? A gente está falando aqui de mulher que, tudo bem, de fato são mais sensíveis, a gente está generalizando, gente, lógico, não estou sendo aqui feminista de forma nenhuma. Mas, além disso, ainda tem a questão dos laços familiares, né? De forma geral, quando tem filho, se torna ainda mais complicado. Muito. E digo uma outra situação, existe também a exposição da pessoa, né? Porque para que se torne flagrante, ela precisa ligar para a polícia. A polícia precisa chegar ali naquele momento para ver o cara tentando lhe agredir ou tentando entrar em sua casa. É isso, como eu acho bem sensível. Eu penso que poderia ter canais mais fáceis, né? Sim. Mais fáceis, perdão. De forma digital com foto, gravando áudio, mandando na hora, né? Exatamente. A gente tem nos Estados Unidos serviços que funcionam assim, né? A pessoa liga, deixa o telefone funcionando e aí a polícia chega lá de forma aleatória. Fica essa dica, tá? Para a gente aqui no Brasil desenvolver mais essa questão. Fica aí esse bate-papo produtivo com a comissão para que dê mais ideias e que a OAB cada vez mais, né, com suas atuações, traga novidades não só para as mulheres, como para todos os outros setores, né, que as comissões estão envolvidas. E isso que é muito bacana. Gente, o bate-papo é assim rápido, vocês viram, né? Passou rapidinho, foram 2 blocos. Doutora, quero lhe agradecer sua presença, deixar aqui um espaço para essas considerações finais, até de forma de alerta, né, para essas mulheres e para os homens também que estão nos acompanhando, né? Que a gente possa lidar com mais leveza com situações como essa. O que a senhora poderia deixar aqui de recado? É uma situação de leveza, em parte, né? Porque nós sabemos que o fato de ser mulher, só nós sabemos a dor e a delícia que é, né? Esses homens precisam também estar envolvidos nessa situação, porque é muito triste estarmos falando de violência contra a mulher, né? A mulher é um ser tão lindo, né? Tão delicado, né? E ela precisa, sim, de proteção, ela precisa, sim, de cuidados, apesar de sermos guerreiras, de sermos batalhadoras, de conseguirmos tantas coisas inusitadas, né? Essa mulher precisa, sim, ser protegida. E esse homem precisa entender que a violência não deve continuar. Nós precisamos dar um basta. E as mulheres precisam se fortalecer. Essas mulheres precisam estar unidas, porque só assim nós conseguiremos vencer esse mal, essa pandemia que é a violência contra a mulher. Muito obrigada. Doutora Cíntia, muito obrigada por ter dedicado o seu tempo aqui a essa entrevista. Muito obrigada também você que está em casa. Fica aqui a minha sororidade a todas as mulheres, né, vítimas de violência, que tudo que a gente tenha conversado aqui tenha tocado aí o seu coração e as suas ideias para que você possa procurar ajuda. A gente deu aqui uma série de caminhos, né, que você pode estar procurando, a delegacia, o Ministério Público, o advogado, a comissão, o Instagram da OAB. São tantas formas, né, que você pode romper esse ciclo. E fica também o alerta para aquela mensagem que é muito importante. A violência, de fato e verdade, já é o fim do caminho. O homem, ele dá outros sinais de violência, né? Quando ele te agride de forma verbal, quando ele te limita profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. Adorei ter feito esse programa para que outras mulheres acendam o sinal de alerta e despertem aí para o seu potencial, para a sua maturidade, para o tanto de coisas boas que poderão surgir na sua vida, tá? Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Semana que vem um tema mais especial aqui no nosso OAB na TV. Tchau, tchau.